Saudações a todos, meu nome é Rosiana, eu sou enfermeira, sou professora da Escola de Enfermagem da Universidade Federal da Bahia e estou aqui para falar para vocês como membro da equipe do Projeto Telehans, que é um projeto que tem por finalidade colaborar na erradicação da hanseníase, né, no país e que a gente crie, né, um grupo, né, um mundo de pessoas que possa extrapolar não só o nosso país, mas também outros países do mundo. Nosso tema de hoje é atribuições do enfermeiro no cuidado da pessoa com hanseníase na atenção primária à saúde. E hoje nós vamos abordar o tema sistematização da assistência de enfermagem. Qual é o objetivo desse nosso encontro? Nosso objetivo aqui hoje é reconhecer e valorizar a importância do papel do enfermeiro no controle da hanseníase. Hoje é dia 5 de maio de 2022 e é um dia emblemático, porque ontem nossa profissão ganhou o tão esperado piso salarial. Então, eu espero que eu possa trazer, de fato, um presente para vocês, né? Não apenas uma atribuição a mais dentre as diversas atividades que vocês já desempenham na unidade básica, né, no programa de saúde da família, de todas as funções, já que a gente está falando para atenção primária à saúde. Então, fica aqui já os meus parabéns, né, para a nossa profissão. Então, estou muito feliz em estar aqui nesse dia de hoje com vocês. Para além disso, o objetivo desse encontro, abordando sistematização da ciência de enfermagem, é, além de apresentar as atribuições, falar exatamente sobre a SAI, que é a sigla que a gente usa como abreviação, né? Para que a gente possa utilizar como uma ferramenta para direcionar a nossa prática profissional. O que eu trago aqui para vocês não apenas uma questão teórica, mas uma questão legal do nosso exercício profissional. Nós temos uma legislação que estabelece como princípio básico a utilização da SAI. Então, a gente vai discutir isso em alguns momentos. Quero dizer para vocês que esse é um ciclo de aulas, como nós estamos de telesaúde, a proposta é trabalhar com teleeducação. Em alguns momentos ela vai ser gravada, em outros ela vai ser uma aula, né, dentro daquele modelo online, né, com a participação de vocês. Então, a gente vai ter alguns produtos relacionados a isso, mas os temas que são propostos, porque eu acho que é importante que a gente faça uma avaliação muito boa, e tenho certeza que todos nós, todos vocês aí são capazes. Eu vou dizer para vocês a profunda admiração que eu tenho dos colegas que trabalham na atenção primária à saúde. Eu sou docente da UFBA e acompanho estudantes aqui, né, em algumas unidades básicas de saúde, já tive experiência da estratégia de saúde da família também, mas vejo, né, as inúmeras funções. E, em especial, a gente precisa vestir essa camisa para poder erradicar a hanseníase, né? Em algum momento eu vou ser um pouquinho repetitiva, porque eu acho que isso aí é a nossa meta, é o que a gente tem que atingir. Então, nós vamos hoje falar sobre a SAI, falar qual é a diferença entre essa SAI, que é um macro, e o processo de enfermagem que vocês já fazem as consultas de enfermagem, vocês já operacionalizam isso. Então, vamos pensar em estratégias, como é que a gente pode, né, desempenhar essa função para a hanseníase, e vocês podem extrapolar para as outras atividades que vocês desempenham na unidade. A segunda parte, que vai ser um segundo momento em aula, a gente vai falar sobre coleta de dados, abordando consulta de enfermagem, e vamos retomar a entrevista e o exame físico geral, tudo voltado para o nosso foco da hanseníase. O exame físico dermatológico, que é essencial. E aí, por que eu não coloquei aqui a avaliação neurológica? Porque nessa equipe do Grupo Telehans, nós temos uma equipe multiprofissional, e entre elas nós temos uma colega fisioterapeuta, também docente lá da Universidade Federal da Bahia, e que vai abordar algumas aulas com vocês sobre essa avaliação neurológica. Então, eu acho que isso vai nos ajudar, embora a gente possa ter alguns encontros, né, para a gente poder discutir um pouco mais essa interseção. A atividade, eu vou inclusive retomar algo do ponto de vista, né, desse exame físico dermatológico, mas como a gente tem uma doença que ela tem um comprometimento neurológico e dermatológico por conta da neuropatia periférica, né, que vai acometer o comprometimento
né, de alguns trajetos nervosos. Então, a gente precisa fazer essa associação. Vamos trabalhar posteriormente com diagnóstico de enfermagem, isso numa outra aula, planejamento, implementação e avaliação de enfermagem. Olha, Rose, mas na unidade eu já tenho tantas coisas para fazer, mas com certeza você tem que alimentar um sistema. Então, por que não também sistematizar o trabalho? Por que não ter um arquivo, né, em separado, no Word, se você usar um prontuário eletrônico, se você tiver que alimentar esses dados? Então, a gente pode descrever todas essas informações previamente através daquele roteiro que a gente já vai deixar ele pronto, já vai deixar organizado. Então, isso otimiza muito o nosso trabalho. Numa quinta parte desse bloco, a gente vai falar sobre cuidados de prevenção e promoção da saúde da pele. Como nós podemos falar sobre esse tema, né? Como estamos próximos dessa abordagem, nós, enfermeiros. Vamos trabalhar com intervenções educativas individuais ou coletivas e, por fim, a gente vai fazer uma aproximação, né, de como é que a gente tem as nossas atribuições e atuamos junto dessa equipe interdisciplinar, ok? Então, esse vai ser o objetivo do nosso encontro. Então, vamos lá falar um pouco sobre a sistematização da ciência de enfermagem. Bem, é sempre importante conceituar, porque a gente está falando de algo que às vezes a gente faz, mas será que teoricamente isso é importante? É, porque a gente está abordando uma resolução do nosso conselho. Então, para a prática profissional, e eu tenho certeza que vocês, quando recebem a visita de uma fiscalização do nosso conselho, é sempre solicitada a relação, né, do prontuário, histórico, registro, protocolos. Então, é disso que a gente vai falar aqui hoje para o atendimento, para o cuidado da pessoa com hanseníase. Então, a SAI, ela organiza o trabalho profissional quanto ao método, quanto ao pessoal, quanto ao material, tornando possível a operacionalização do processo. E o que é o processo? O que a gente faz? Vamos pensar, a gente já coloca em prática esse processo de cuidado, quando a gente sistematiza a nossa consulta de enfermagem. Então, o processo de enfermagem, ela vai envolver algumas etapas, mas ela é aquele micro do cuidado, que exatamente aquelas etapas que eu falei anteriormente, que a gente vai tratar nas nossas aulas seguintes, as aulas sequenciais. Então, nós temos a coleta de dados de enfermagem, onde a gente vai falar exatamente da entrevista, do exame físico, né? A gente faz uma coleta subjetiva e objetiva. Ah, Rose, mas eu vou fazer aquele exame físico imenso, né? É um exame físico teórico da formação. Mas vocês devem lembrar que a hanseníase é uma doença de notificação compulsória. Possivelmente, algumas de vocês, na própria unidade, devem ser acompanhadas por uma auditoria. As informações de vocês não ficam só na unidade. Elas são encaminhadas para a Secretaria Municipal, para a Secretaria Estadual, né? E para o próprio Ministério da Saúde. Então, ele extrapola as portas da sua abrangência, daquela sua atuação. Então, por essa razão, a gente precisa ter dados, informações, que qualquer dúvida de uma auditoria, exemplo, a gente possa dar uma resposta imediata. A gente vai, então, no processo, fazer diagnósticos de enfermagem. Ah, Rose, mas eu já faço lá o diagnóstico da hanseníase, eu vou fazer uma classificação operacional, digo lá se é pau bacilar, se é multi, enfim, eu faço isso, ok. Mas você avaliar a pessoa, e acho que esse é um grande diferencial. Então, eu tenho pensado a respeito disso. A nossa profissão não pode perder a especificidade. A gente precisa ter o conhecimento científico, porque a nossa prática deve ser baseada em evidência, mas a gente tem uma identidade. A nossa identidade é essa de reconhecer a pessoa como um todo. E vocês, em especial, que atuam dentro da área da saúde coletiva, a gente envolve a pessoa, a família e a sua comunidade. Vocês trabalham com circunscrição, né, de território, então a gente precisa pensar nesse aspecto. Vamos abordar no PE o planejamento. Sem planejamento a gente não é nada. Então, a gente precisa estabelecer metas. Eu fiz uma determinada intervenção com o paciente, qual foi a resposta dele? Ah, mas eu sou ótima, o paciente é que não conseguiu alcançar. Mas ele não alcançou por quê? A sua meta é para ele, não é para você. Então, o profissional precisa também se olhar no espelho. É uma orientação que a gente faz muito para o paciente com hanseníase, né? Se autoexamine, se olhe no espelho, e nós temos nos olhar no espelho, então a gente precisa ter isso, e vamos mostrar que nós somos realmente, né, especiais
no caso, principalmente lá da atenção ao paciente com hanseníase. Bem, outra fase é a implementação, que é de fato da gente aplicar, e a avaliação da enfermagem. A gente precisa avaliar o cuidado, retroalimentar e mudar as nossas intervenções. A gente trabalha com uma prática baseada em evidência, mas a gente tem um leque de possibilidades de intervenções, exceto o que vocês vão abordar. Ah, Rose, a gente vai mudar lá o PQT para o paciente? Não, a gente está falando de intervenções que são não farmacológicas, né? Então, a gente tem a intervenção farmacológica que tem evidência, que mostra resultado, e a gente pode, com isso, estabelecer a cura da doença, mas a gente precisa pensar na cura da pessoa. E nós, enfermeiros, somos preparados para isso. Bem, e aí aqui eu não tenho várias imagens para representar, né, a unidade de saúde, mas é uma das unidades, inclusive, que eu já tive a oportunidade de estar com as colegas maravilhosas. E aí, nesse contexto, né, a gente tem um trabalho sobre a consulta de enfermagem no contexto do cuidado do paciente com hanseníase, em que a conclusão do levantamento de um trabalho lá na pesquisa de campo é que o enfermeiro ele colabora com o agente de humanização. Nós nos preocupamos muito, muito com a relação, né, do que hoje se chama do cuidado. Esse cuidado não é um elemento próprio, né, da nossa profissão, porque hoje a gente vê muitas outras profissões abordando com essa... como é que eu posso explicar para vocês? Teoricamente, vem se utilizando essa filosofia de que também são profissionais de cuidado, é verdade, mas nós começamos com isso, né? Então, assim, eu acho que a gente realmente trabalha com humanização, a gente vê a pessoa, enxerga ela como um todo, e aí a conclusão, então, é que a gente colabora também nos cuidados durante o tratamento, agindo de maneira sensível nas dificuldades enfrentadas pelo paciente quanto às questões relacionadas ao processo de adoecimento vigente. Sua atuação se difere e lhe presta visibilidade quando dá ênfase à educação em saúde como meio de controle da doença. Então, está aí, esse elemento educação em saúde envolve intervenções não farmacológicas. Nós podemos utilizar recursos da própria comunidade e muitas vezes a gente aprende demais com eles. Eles chegam com determinadas intervenções que, muitas vezes, a partir dele, a gente pode prescrever para outros pacientes, né? Essas intervenções, que vai desde uma orientação simples, né? Como é que ele consegue avaliar o pé? Ele tem uma restrição da mobilidade dos membros inferiores, mas, ainda assim, ele conseguiu avaliar o pé criando determinada estratégia que você, profissional, não tinha pensado. Então, naquele momento, a gente pode aproveitar, então a gente vai aprendendo sempre com os nossos pacientes também. Em relação a essa abordagem aqui, eu fiz questão, né? Acho que hoje eu estou muito emocionada por esse nosso momento, e incluí aqui o enfermeiro com um símbolo, né, do coração, que na simbologia representa amor, efetividade, mas ele está aqui, mas também está junto com uma equipe interdisciplinar. Então, nós não trabalhamos sozinhos. E, embora essa aula seja uma aula destinada para o enfermeiro, porque pela 7.498, que é a nossa lei do exercício profissional, ele é o responsável técnico e legal sobre a sua equipe. Mas nós temos o técnico de enfermagem trabalhando com a gente no atendimento à hanseníase. Então, fica aqui também, né, a questão da gente fazer a inclusão. Nesse momento, é uma forma também de incluí-lo. Então, a fala da equipe de enfermagem. Outro elemento, né, que é extremamente importante é o agente comunitário de saúde, assim como o agente de endemias, porque a gente está tratando da hanseníase. Então, eles também são nossos parceiros, além da equipe multiprofissional em saúde, né, direta, médico, físio, nutrição, enfim. E a gente precisa, com isso, se juntar, criar uma grande cadeia junto com a população, né, para trabalhar com o enfrentamento do estigma, né, e discriminação das pessoas. Então, um trabalho voltado para isso, o manejo das reações hansênicas
e os eventos pós-alta, né? Uma detecção precoce dos casos, e que a gente inicia lá quando a gente pega e já chama para uma consulta os comunicantes, ou seja, os familiares que convivem de modo permanente com aquela pessoa, para também serem avaliados. Então, é um caso novo, vem a família dele também para ser avaliada. A prevenção e o tratamento das incapacidades e reabilitações, a gente inicia assim. Vocês vão ver com a colega, a professora Karen, como ela vai mostrar as possibilidades para vocês. A investigação dos contatos, né, para interromper então a transmissão, conforme eu falei. A relação de grupos de autocuidado, então, é importante também mesclar essa orientação, essa consulta individual com atividades em grupo, principalmente fazendo parcerias com outros profissionais, né? Fazendo oficinas, coisas que sejam bem interativas e que possibilitem a escuta das pessoas. Então, é um momento de interação, de troca, de aprendizado e o tratamento oportuno. Bem, e aí a gente vai lembrar que o enfermeiro, a gente fala de cuidado, mas o cuidado tem a ver com gestão. Como é que você atende um paciente menor de 15 anos e com hanseníase, se você não tem um esquema terapêutico, medicamentoso para esse grupo, para essa população? Então, a gente precisa prever e prover recursos humanos e materiais. Então, os esquemas terapêuticos eles têm que estar disponíveis, né? Tanto infantil quanto adulto. A vacina BCG, a gente precisa ter as informações, né? O kit de monofilamento, embora o próprio manual do Ministério da Saúde recomende o uso, né, da fita dental porque a gente tem os mentolados e a gente, em vez de usar esse material, uso mais simples, enfim. Articular referências e contra-referências para o atendimento, a gente já pode ter um desenho. Hoje, por exemplo, na cidade de Salvador, e eu sei que também para outro estado, nós temos o Hospital Couto Maia trabalhando com unidade secundária de atendimento. Então, nós podemos ter para os casos, né, que precisem de encaminhamentos, um suporte tanto da equipe multiprofissional em saúde, com colegas enfermeiros lá fazendo atendimento, com profissionais dermato, da outras especialidades, como ortopedista, e uma equipe de fisioterapia para dar esse suporte também. Isso serve não apenas para nós, né, que somos ainda mais privilegiados aqui, mas a gente tem encaminhamento de profissionais também do interior que seguem para o hospital e que tem uma estrutura maravilhosa, e eu tive a oportunidade, né, o grato momento de estar lá no novo Hospital Couto Maia. Além disso, é preciso e faz parte, e a gente tem que lembrar que essas atribuições elas fazem parte não só da resolução específica, né, da atribuição da equipe de enfermagem, da resolução da SAI, mas ela também faz parte da PENAB. Então, no Plano Nacional das Diretrizes de Atenção Primária, a gente tem essas recomendações, essa articulação, essa supervisão, essa capacitação dos técnicos, ela envolve a enfermeira, o enfermeiro, como profissional responsável por essa atividade. Ela pode desenvolver isso em conjunto com outros profissionais? Sim, mas a responsabilidade é nossa. E aí eu trouxe um aspecto para se refletir sobre a relação das nossas escalas, né, na perspectiva do dimensionamento do pessoal, do dimensionamento da equipe de enfermagem no momento que a gente faz uma escala pensando nessa atividade. Bem, além disso, para fazer essa escala, a gente vai planejar as atividades dessa equipe, vai sempre elaborar e atualizar manuais, protocolos impressos que guiam, que são a referência do suporte lá das evidências, né? A gente fala do trabalho baseado em evidências, mas baseado em quê? É um consenso? É uma recomendação de um manual internacional? É um estudo desenvolvido a respeito daquilo? Isso tem que aparecer nos protocolos. E a gente tem hoje um movimento muito grande de pesquisas, de atividades, né, sendo desenvolvidas nesse sentido. Então, vocês, inclusive, têm o próprio Telesaúde como suporte para fazer pergunta técnica. Rose, eu quero ter uma dúvida profissional, porque para além das atribuições que vocês têm da PENAB, vocês têm que responder pelo exercício profissional de vocês. E nesse exercício profissional,
a gente tem a nossa legislação e nós temos um conselho. Os conselhos têm câmaras técnicas e existe uma câmara técnica da atenção primária à saúde. Então, tem uma dúvida técnica também, né, técnica relacionada principalmente à questão profissional, mandem para ele. Tem uma dúvida técnica sobre algo, né, na atenção primária, encaminha para o Telesaúde. Nós temos teleconsultores que podem demandar, nós temos agora o projeto Telerans, então mande para a gente. Nós vamos também ter como função elaborar e atualizar esses protocolos, conforme eu falei, e a educação permanente, que em parte é um pouco disso que a gente está falando. Talvez, no próximo ano, se eu estivesse aqui falando para vocês, eu poderia dar informações diferentes, né? Não sei, é dinâmico, então a gente precisa sempre se atualizando. Nas atribuições assistenciais. Na atribuição assistencial, a gente vai trabalhar com a consulta do processo, conforme a gente falou, fazendo a avaliação dos casos novos, seja por uma demanda espontânea, porque nós temos pacientes que já chegam com diagnóstico. Alguns pacientes, inclusive, que têm plano de saúde, eles têm o plano, mas vocês sabem que a poliquimioterapia ela não vai ser disponibilizada no serviço privado, apenas no serviço público, e a unidade básica de saúde é a porta de entrada para o atendimento. Então, essas pessoas também vão para lá. Então, é um exemplo delas, né? Tem os casos novos que podem ser detectados pela busca ativa, né, na própria comunidade, casos novos que podem surgir, né, daqueles comunicantes que estão que fazem convívio direto com o paciente com um diagnóstico recente. Nós temos essa atividade sendo desenvolvida também no período pós-alta. Então, os pacientes devem ser acompanhados por 5 anos. Então, isso é um acompanhamento de pós-alta. Então, ele pode recidivar, a gente vai falar sobre isso posteriormente. Esse espaço da consulta pode acontecer no domicílio, então muitos de vocês que trabalham na unidade de saúde da família podem fazer as visitas domiciliares, o paciente não pode se deslocar, o atendimento vai ser lá, então isso é feito na própria unidade. Então, e um aspecto especial é que a gente realmente acaba atendendo todas as pessoas no seu ciclo de vida. Então, é da criança ao idoso, que a gente vai ter que ir atrás dessas especificidades. Por isso que eu digo que vocês são realmente merecedores de um bom troféu, né? Bem, os procedimentos, além disso, a gente vai fazer orientação, né? Orientação através das ações educativas, orientação de acolhimento, no qual a gente repassa todas as informações de como é o processo dele dentro da unidade. Então, qual é o dia que você pode estar disponível para atendê-lo? Se ele tiver alguma alteração, será que você tem a quarta-feira para atender no consultório de hanseníase? E se ele precisar ir na quinta, como é que ele faz, né? O consultório tem um técnico de enfermagem. Então, essas estratégias são importantes da gente falar, né? A estratégia operacional para acesso a você. Estratificar o risco e identificar incapacidades. Então, se a gente identifica que ele tem já uma perda de sensibilidade, então a gente já vai iniciar o risco, por exemplo, de uma ulceração nos pés, porque ele tem a perda da sensibilidade, ele tem uma deformidade nos pés. Aumenta o risco do desenvolvimento. Então, a gente já pode, naquele momento, né, iniciar nesse processo. Mas a gente já identifica algumas incapacidades e a gente também vai estratificar esse risco e trabalhar logo em cima das intervenções. Lesões, reações medicamentosas, né, rancênicas, a questão, né, da própria prevenção em relação às orientações das incapacidades, o exame clínico dermatoneurológico, né, a solicitação de exames, enfim, todas aquelas atividades que você já faz. Vai integrar o processo de reabilitação física e social do paciente. Veja bem, nós temos atribuições específicas por exercício profissional, mas nós nos integramos, porque nessa integração, o que resta, é o paciente. Não somos nós. Nós pouco importamos, até porque nós, inclusive, mudamos. O paciente pode ser atendido por mim e amanhã é atendido por você, mas ele continua sendo acompanhado por um enfermeiro. Integrar a equipe interdisciplinar nesse contexto, pensando nessa perspectiva, tá? O atendimento coletivo, ele vai se dar no aspecto da prevenção da doença, na promoção da saúde, com as diversas atividades comunitárias que a gente pode desenvolver.
em relação à formalização dessas informações, e por que eu boto a ficha de notificação aqui? Essa ficha de notificação possivelmente vocês já conhecem, mas ela vai ser iniciada com a consulta. Por quê? Porque eu tenho dados, eu tenho aqui informações que são informações gerais de dados sociodemográficos em relação à pessoa, mas eu preciso de informar dados específicos. E se vocês olharem aqui, nós temos, inclusive, a identificação do número de lesões cutâneas do paciente. Então, a gente precisa contar para justificar a nossa classificação operacional, que vai justificar o esquema terapêutico. Então, inclusive, quando a gente fala de auditoria, de revisão desses documentos, essas são informações que elas precisam estar alinhadas. Por isso que essa ficha de notificação veio lá depois dessa função assistencial, porque ela tem a ver com essa função assistencial, mas também tem a ver com a função dessa vigilância epidemiológica, porque quem vai fazer a notificação é o profissional que avalia. Vai ser você que vai assinar este documento, porque aqui a gente tem uma investigação para a doença. Então, por essa razão, a gente precisa fazer uma avaliação minuciosa para preenchimento desses formulários. Então, foi um dos motivos pelo qual eu trouxe os formulários aqui para a gente poder falar sobre eles. Porque a gente precisa lembrar que o seu preenchimento precisa ter coerência, né? Se você identifica na classificação operacional que ele é um paucibacilar, ele não pode ter 30 lesões. Então, é algo que eu venho chamar a atenção aqui de vocês. E aí, esses elementos aqui são variáveis que a gente vai abordar lá na nossa próxima aula. Então, não perca que a gente vai trabalhar com essas avaliações. Bem, aqui, olha a nossa função epidemiológica. Aí, essa frase aqui no roxinho, que eu lembrei do mês roxo, né? Mês de janeiro, mês aí, dedicado, né, a essas pessoas. Mas a hanseníase é uma doença de notificação compulsória em todo o território nacional e a sua investigação é obrigatória. Então, por essa razão, a gente depende desse arsenal de documentos, né, de fazer o preenchimento, de ter esse acompanhamento, de fazer essa relação com a vigilância, distrito, secretaria municipal, enfim, a gente precisa pensar nessa nossa responsabilidade. Então, o enfermeiro realiza a coleta, notifica, mas olha lá a questão da assistência, a gente processa, analisa e interpreta os dados, porque eu vou precisar fazer a classificação, né? Ter a suspeita já de um possível diagnóstico no meu perfil, tá? Daquela avaliação, avalia lesões, vou pedir a baciloscopia, ele não trouxe, vou pedir outros exames, vou ver a possibilidade, vou pedir uma segunda opinião. Então, esse é o momento em que a gente interpreta os dados daquilo que a gente encontra. A detecção ativa de casos novos, a gente também participa dessa ação da vigilância epidemiológica, né? Porque se a gente busca na comunidade, se a gente busca na escola, se a gente busca com a população atendida na nossa unidade, isso vai caracterizar uma ação de vigilância epidemiológica. E aí a gente vai abordar esse contato, todos os contactantes em que envolve a aproximação continuada com o caso índice, que são os contatos domiciliares e sociais, todos deverão ser examinados. Bem, e aí, só para relembrar, a gente vai depois retomar isso, mas a gente tem ainda a BCG, né, como profilaxia recomendada pelo Ministério para a prevenção da hanseníase nesse grupo das pessoas que são contato direto com os pacientes com hanseníase. Então, no caso de crianças com faixa etária menor de 1 ano de idade e que eles foram vacinados, não necessita outra dose, né?
Casos especiais, como paciente HIV, né, situação de imunodepressão, incluindo o uso contínuo de corticoides, a gente sempre consulta o Programa Nacional de Imunização, né? Por quê? Porque aí lá a gente vai ter todas as restrições. Então, o PNI, ele também, né, essas informações vão andar embaixo do braço do enfermeiro, porque a gente vai sempre fazendo esse contato. São as nossas fontes de consulta. E aqui eu trouxe só o quadro para vocês, né? Desculpa, eu já ia deixando a tuberculose, é porque pacientes que já foram tratados da tuberculose, eles podem ser dispensados, né, da BCG dentro desse esquema. Então, a ausência da cicatriz de BCG, então vai fazer uma dose, assim como aqueles que apresentarem apenas uma cicatriz. Se tiverem duas, aí a gente não vai fazer a prescrição da BCG. Bem, aqui, junto com aquela notificação, né, a gente vai ter um acompanhamento depois do diagnóstico. Então, esse boletim é um boletim de acompanhamento. A recomendação é que ele seja mensal e ele vai ser encaminhado para a Secretaria Municipal. E, gente, essa é uma orientação do Ministério. Se existe algum fluxo diferente de que, por exemplo, existem unidades, inclusive, que a gente tem a unidade no mesmo local que o distrito, então vai para o distrito para seguir para a Secretaria Municipal, enfim, esse fluxo pode mudar, mas o importante é que esse é um documento de responsabilidade da unidade e da própria Secretaria Municipal de Saúde, né? Não é um documento que vai ficar retido só dentro da nossa unidade, tá? E aí a gente vai falar de um aspecto aqui importante, que esse é um documento que ele contém informações que nos traduz se a pessoa fez, né, se abandonou o tratamento. Então, eu tive abandono. Ok, mas houve uma busca ativa dessa pessoa? Houve contato? Né? E uma outra questão é que nós temos já alguns dados coletados a respeito das informações sobre as maiores dificuldades, né, que levam as pessoas a deixarem de frequentar a unidade básica por conta da medicação. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente, nas próximas aulas, vai entrar de modo mais profundo. E por que a gente precisa refletir sobre isso? Porque o abandono é um indicador de qualidade, e é um indicador de qualidade desfavorável ao nosso trabalho. Mas quem abandonou foi o paciente, ok, mas a responsabilidade do acompanhamento é sua, é da unidade, é da Secretaria Municipal, é da Secretaria Estadual. Então, enfim, a gente precisa pensar no nosso papel em estratégias para trazer, né, para manter esse paciente ao longo do tempo. Porque você pode ter um paciente até 18 meses fazendo acompanhamento com você, realmente, chega no 10 meses, olha, eu já estou curado, eu não vou, para que eu vou continuar usando medicação, indo para lá? Então, a gente precisa ir mostrando, né, criando estratégias, aí a gente fala das estratégias educativas, de participação coletiva, de modo a também valorizar a pessoa. Por quê? Porque eu vim aqui trazendo a bandeira para vocês da nossa valorização. Mas, para haver um processo de mudança qualquer, a pessoa precisa se sentir valorizada. E essa valorização, ela tem a ver com estímulo. Então, a gente tem algumas estratégias educativas que a gente pode trabalhar com isso, mas vai ficar para uma outra conversa. Bem, em relação a esse anexo, né? Esse é um protocolo específico que envolve menores de 15 anos. Então, a gente tem um impresso próprio para isso, tem orientações específicas sobre esse encaminhamento, né? Como é que ele vai acontecer. Então, a gente precisa, sim, se atentar para esses casos. Em relação à própria avaliação, não muda, mas a abordagem muda, com certeza, né? Trabalhar com crianças é completamente diferente de trabalhar com adultos.
Voltei aqui. Pronto, perdão, segui um pouquinho lá para frente. Mas é completamente diferente, tá? Então, a gente tem aqui um impresso voltado para esse grupo. Aqui a gente já vai ter uma pesquisa de investigação de suspeita de recidiva, e aí esse já é um documento compartilhado, né? Então, o paciente teve alta por cura, mas retornou. Então, a gente atua, sim, de forma sempre, claro, muito aproximada com o profissional médico, mas nesse caso, esse é um documento que vai ser encaminhado pelo profissional médico, né? Por essa razão, a suspeita de recidiva, ele tem sempre uma confirmação, por essa razão aqui, a assinatura do profissional, o colega médico. E aqui a gente vai ter, né, mais formulários sobre avaliação neurológica simplificada. Então, aqui tem 2 modelos. Eu trouxe esse formulário F para vocês, que é esse formulário que consta desses aspectos. Então, a ideia da gente fazer esse perfil da avaliação e, né, das nossas próximas aulas centrado no que já é solicitado. Essa inspeção e essa avaliação aqui sensitiva, ela é muito próxima do pé diabético. Quem trabalha com pé diabético fica mais fácil, né, abordar. Os demais nervos periféricos, a gente pouco usa, né, cuidando do pé diabético, mas em relação aos pés, a avaliação, né, da região plantar é muito semelhante. Vide que o manual de úlcera diabética, né, que é disponibilizado pelo Ministério da Saúde, em conjunto com a úlcera rancênica. Aqui a gente tem um formulário de avaliação do grau de incapacidade, né? Que, na verdade, você faz um start. Lembra, a gente falou daquele momento inicial, no qual a gente faz essa avaliação da pessoa como um todo. Então, a gente tem um exame físico geral, um exame físico, né, orientado por problemas, que aí, nesse caso, é um exame físico dermatoneurológico. Na admissão e também na alta, principalmente identificando incapacidades, a regressão total ou parcial, né, das sequelas que podem ter surgido por conta da doença. A gente sabe que a doença é crônica, então a hanseníase ela tem uma evolução muito lenta, mas quando ela se manifesta, pode já se manifestar já com sequelas, incapacidades, ou ser observada a partir de queimaduras frequências no momento em que uma dona de casa cozinha e sempre se queima, né? Não percebe, não sente dor. Então, a gente precisa se atentar para esses aspectos. E por isso que, no momento do histórico da entrevista, é importante a gente relacionar se ela já teve acidentes domésticos, né, de algo que não tenha sentido, porque, embora a gente vá buscar a mancha, mas a gente pode ter uma hanseníase puramente com comprometimento neurológico, né? Então, nesse caso, a perda da sensibilidade está, muitas vezes, muito presente. Então, a gente precisa se atentar sempre para isso. E aqui eu trago algumas referências. Essas referências vocês vão poder encontrar na aula. Algumas elas já têm um link, então basta copiar o link, né, ter acesso direto ao link para chegar até o arquivo. Nós também estamos organizando, né, para disponibilizar posteriormente numa plataforma, enfim, eu não sei nem como vai ser essa questão operacional dessa disponibilidade, mas nós estamos fazendo já um repositório com muitos documentos que pode ajudar a todos. É importante sempre se atualizar, sempre se informar, e quero, então, agradecer aqui esse momento, né, por vocês estarem comigo com uma mensagem, né, uma mensagem de uma mulher que tem uma grande importância aqui no estado da Bahia, porque ela criou um hospital que atende, salva a população, né, principalmente do SUS, porque eu quero dizer a vocês que nós falamos da atenção primária à saúde, mas nós estamos dentro do Sistema Único de Saúde. Então, essa mulher, através de uma instituição filantrópica, tem apoiado milhares de pessoas carentes, e é essa população que a gente encontra na atenção primária à saúde, em sua maioria.
Então, ela disse que sempre que puder, fale de amor e com amor para alguém. Então, eu digo a vocês que esse é o nosso paciente com hanseníase e a sua família, um momento muito delicado. Vai fazer bem para os ouvidos dele, né, para quem ouve, e também a alma de quem fala, que no caso é nossa. Então, muito obrigada, paz a todas.